Olá, pessoal! Vamos à segunda aula das camadas do TCP/IP. Muito bem! Na aula anterior, nós falamos sobre vários protocolos da camada de aplicação e demos também alguns exemplos. Na aula de hoje, vamos começar na camada de transporte e depois vamos testar também alguns protocolos que serão falados aqui. Nós já sabemos que na camada de transporte existem apenas dois protocolos, o protocolo TCP e o protocolo UDP. Sabemos que o protocolo TCP faz transporte confiável ou orientado à conexão e o UDP faz transporte não confiável, não orientado. Vamos saber um pouquinho mais de detalhes sobre esses protocolos. O protocolo TCP, Transmission Control Protocol, ele é um protocolo confiável e orientado à conexão. Ele faz controle de fluxo com um recurso chamado janelas móveis. A ideia do controle de fluxo é não permitir que uma origem transmita ou um destino receba informações além do que pode suportar. Muito bem. Vamos a um exemplo. Eu tenho um host de 100 megabits de velocidade e tenho um outro de 10 megabits. Bom, se o meu host de 10 megabits não é capaz de transportar 100, nós teremos que fazer com que o host de 100 abaixe a sua velocidade para 10 megabits. Isso é um exemplo simples de controle de fluxo. O protocolo TCP estabelece confiabilidade através de números de sequenciamento e confirmações. Pessoal, nós já sabemos que na camada de transporte as informações são segmentadas e justamente por isso o PDU da camada de transporte se chama segmento. Vocês lembram? Muito bem. A grande garantia que o TCP tem para estabelecer confiabilidade nos segmentos é através de números sequenciais. Cada um desses segmentos são numerados quanto à sua ordem, de forma que quando eles chegam no destino, eles possam ser reordenados, reagrupados, caso cheguem fora de sequência. O TCP reenvia todos os segmentos que não foram recebidos pelo outro lado e fornece um circuito virtual entre os aplicativos. Bom, se por acaso uma informação transmitida se perder na rede, o host que deveria recebê-la pode solicitar uma retransmissão e o TCP compreende essa solicitação e reenvia aquele segmento que deveria chegar. O TCP gera mais tráfego na rede por conta das confirmações. Ele oferece garantia de entrega dos segmentos. Pessoal, o TCP também pode introduzir uma certa latência e um certo atraso nos tráfegos, justamente por conta de todos os seus recursos que vão fazer com que a transmissão seja feita de forma confiável. E aqui vai uma dica. Nós temos exemplos de alguns protocolos de aplicação que são baseados no TCP. Então, nós temos o HTTP, o FTP, HTTPS, POP, IMAP, Telnet e muitos outros. É importante gravar que cada protocolo de aplicação já é desenvolvido com o seu protocolo de transporte fixo e isso não pode ser alterado. UDP, User Datagram Protocol, é um protocolo que faz tráfego de informações sem confiança. Não é fornecida ou oferecida nenhuma garantia de entrega dos segmentos, ou seja, a origem envia e pode ser que o destino não receba. Caso ele não receba, não existe retransmissão. O UDP tem como vantagem fornecer mais velocidade na transmissão de segmentos, uma vez que gera menos tráfego na rede que o TCP. Então, nós temos o protocolo DHCP, um exemplo, o TFTP, o DNS e o SNMP, que são protocolos de aplicação baseados no UDP. Bom, pessoal, vamos analisar uma imagem que já foi mostrada em aulas anteriores. Repare nessa tabela que a camada de transporte, a camada 3, ela está diretamente relacionada à camada de internet e à camada de aplicação. Ela faz uma interação entre as duas camadas. Muito bem. Como a camada de transporte estabelece a interação com a camada de aplicação? É aí que entra o uso das portas. As portas identificam qual aplicação receberá o datagrama em um host. Cada máquina contém inúmeras portas, que são utilizadas para serviços específicos.
Lembra do comando netstat? Nós vemos o uso das portas. Quando é enviado um datagrama de um host para o outro, ele já sai com o host de origem, porta de origem, host de destino e porta de destino, além do tipo de protocolo. Quando esta mensagem chega ao host de destino, a camada de transporte entrega o datagrama para a camada de aplicação e esta vai chamar o aplicativo que interprete aqueles dados de acordo com a porta. Pois bem, vejamos aí apenas alguns exemplos. Nós temos a porta 20 e 21, que basicamente são utilizadas pelo servidor FTP, e nós temos a porta 23 do Telnet, 25 do SMTP, a porta 110 do POP, 143 IMAP, 22 SSH, 80 HTTP, 443 HTTPS, 3389 do RDP, 110 do POP e 67 e 68 do DHCP. Ou seja, quando o host recebe um segmento e verifica que na porta esse segmento está direcionado para 80, ele já sabe que o segmento tem que ser entregue ao protocolo HTTP e assim sucessivamente com todas as demais portas. Conseguimos perceber que a função da porta é exatamente fazer com que a camada de transporte interaja com a aplicação correta na camada de aplicação. Vamos avançar. Pessoal, a camada de internet, sem dúvida, é uma das camadas mais importantes e complexas do protocolo TCP/IP. Nós vamos ver apenas 3 protocolos, o protocolo IP, ICMP e IGMP por hora, mas nós vamos ficar muito tempo nessa camada. Nós vamos falar muito ainda sobre a camada de internet. Ela é fundamental para os nossos estudos. Nós temos o protocolo IP, Internet Protocol. Ele fornece roteamento de entrega de datagramas por melhor esforço e sem conexão. Esse, pessoal, é o cabeçalho do protocolo IPv4, tá legal? Ele tem muitos campos. Nós vamos analisar esses campos no futuro. Por hora, só vamos mostrar a tabela. Vamos retornar. Protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol. Ele fornece recurso de controle de mensagens. É o protocolo utilizado pelo ping e pelo traceroute ou tracert. Pessoal, o protocolo ICMP, ele é um protocolo de apoio ao IP. Ele tem a responsabilidade de fornecer informações importantes sobre um destino, de forma que o troubleshoot dessa comunicação seja feito de forma mais eficaz. As mensagens ICMP também serão analisadas em mais detalhes no futuro. Por enquanto, saiba que a função primária e simples do ICMP é fornecer ajuda ao protocolo IP, de forma que a resolução de um problema seja feita de forma mais prática. O protocolo ARP, ou RARP, fornece o endereçamento IP ou endereço MAC de um IP ou MAC. Bom, parece confuso, mas se estudarmos um pouquinho mais, veremos que não é tão confuso assim. A sigla ARP vem de Address Resolution Protocol, protocolo de resolução de endereços. O ARP analisa o endereço MAC, dono de um endereço IP. Ou seja, quando efetuamos ping contra um IP, não precisamos saber qual é o MAC desse IP, porque o ARP descobre isso para nós. Mas o ARP também opera de forma inversa, e nesse caso, ele passa a ser chamado de RARP. Não se tratam de 2 protocolos, mas um único protocolo com 2 funções. O RARP fornece o endereço IP a partir do endereço MAC. Então, podemos formalizar assim: quando eu já tenho um IP e preciso saber quem é o MAC dono daquele IP, o ARP está sendo utilizado. Quando eu já tenho um MAC e preciso saber o IP dono daquele MAC, nesse caso seria o RARP. Bom, o ICMP é um sistema internet, é sujeito a inúmeras falhas, links ou roteadores com problemas, ou fora do ar, tráfego congestionado, time to live inspirado. O emissor não pode dizer se a falha na entrega de pacotes é um problema local, remoto ou do link. Por isso foi criado o protocolo para que se possa descobrir onde está a falha na entrega dos pacotes. E esse é o ICMP, como já falamos. O ping é uma ferramenta de diagnóstico
utilizada para testar a conectividade entre dois hosts remotos. Ele mede também o tempo de atraso entre o pacote enviado e recebido, podendo dessa forma analisar a velocidade da rede. O traceroute ou tracert, além disso, permite analisar a conexão hop a hop, ou seja, salto a salto, uma vez que cada hop que o pacote passa é enviado uma resposta. Dessa forma, podemos, através do tracert ou traceroute, mapear a quantidade de roteadores que estão entre uma origem e um destino. Ambos são ferramentas do protocolo ICMP. Bom, para finalizar, pessoal, nós temos na camada de interface com a rede o protocolo ARP-HARP, como já falamos. O ARP é usado para resolver ou mapear o endereço IP conhecido para o endereço da subcamada MAC, para permitir a comunicação em um meio físico de acesso múltiplo, que é a rede Ethernet. Para determinar o endereço MAC de destino de um datagrama, uma tabela chamada cache-ARP é consultada. Nós vamos ver isso na aula de comandos. Se o endereço não estiver na tabela, o ARP enviará um broadcast, que será recebido por todas as estações na rede, procurando pela estação de destino. Uma observação: apesar do ARP resolver endereços a partir de IP, ele está definido dentro da estrutura da camada de enlace, até mesmo porque o ARP funciona dentro dos limites de uma rede local. Nós temos basicamente três tipos de mensagens ARP. Nós temos o ARP Request, que é a solicitação de um endereço MAC a partir de um endereço IP conhecido. Nós temos o ARP Replay, que é a resposta à solicitação. E nós temos o HARP, que é a solicitação de um IP a partir de um MAC conhecido. Então, pessoal, nós temos uma ilustração bem simples. Nós temos a estação de trabalho, que faz uma solicitação ARP. Ela diz: eu preciso do endereço MAC da máquina 10.1.6.3. Então, ocorre um ARP Request, cujo IP é 10.1.6.3, e esse ARP Request pergunta: quem é o MAC, dono do IP 10.1.6.3? A solicitação foi ouvida pelo servidor. E ele diz: eu ouvi o seu broadcast. A máquina 10.1.6.3 sou eu. Toma o meu endereço MAC. Neste caso, o servidor responde com um ARP Replay, informando o seu IP e o seu MAC. Pessoal, vamos partir agora para alguns exemplos dos protocolos que já foram falados.